É importante dizer já de início que esse recurso do orçamento não vai para o deputado. Ele é uma prerrogativa que o deputado tem e que sempre teve de poder atribuir ou direcionar recursos dentro do orçamento do Estado para determinadas situações. Por exemplo, os excepcionais de São Gabriel, a Prodown. Por exemplo, o pequeno hospital de um município pequeno, né? A instituição, a prefeitura de São Martinho da Serra, a prefeitura de Dilermano de Aguiar. Então, esses municípios que teriam, e essas instituições que teriam muita dificuldade de entrar no orçamento do Estado, elas, de uma forma transparente, completamente transparente, votada na Assembleia Legislativa, elas têm condição de terem recursos direcionados para elas. Então essa é a primeira coisa, a transparência e a possibilidade de ter um orçamento mais democrático. O governo do Estado faz um orçamento macro, mas as desigualdades locais e institucionais, elas são corrigidas a partir destas emendas. O segundo aspecto que é importante é que é 0,3% do orçamento do Estado. Portanto, é um recurso pequeno, mas que ajuda a corrigir, como eu falei antes, estas desigualdades. Outra questão importante é que as emendas elas não são impositivas. Não é obrigatório que o Estado cumpra as emendas. E elas são transparentes. Então, é uma demonização que realmente eu não concordo. Não concordo e acho que é uma forma de, sim, democratizar o orçamento do Estado, descentralizar e dar acesso àquelas instituições e aqueles municípios que dificilmente teriam acesso ao governo, às esferas de poder, para poder buscar esses recursos que podem fazer toda a diferença na compra de um veículo para a saúde, na instituição de políticas para os autistas, por exemplo, para as crianças com síndrome de Down, né? 50% dessas emendas são dirigidas para a saúde, outra boa parcela para a educação. Então, eu acho que é uma atitude corajosa, sim, do governo. Eu acho que é uma atitude adequada e, principalmente, uma atitude justa que leva a política pública àqueles que mais precisam lá na ponta. Muito bem, esse é o deputado Dr. Tiago, falando aqui os seus primeiros argumentos. Você listou uma série de argumentos aqui para defender, deputado Matheus, aqui. Democratizar o orçamento do Estado, é apenas 0,3% de todo o orçamento do Rio Grande do Sul, falou em transparência, falou em diminuir as desigualdades locais e institucionais aí nos investimentos, na distribuição dos recursos, mas enfim, vamos lhe ouvir também, deputado Matheus. Boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Muito boa tarde, Léo, deputado Tiago, uma satisfação fazer esse debate aqui com vocês. Eu parto de uma visão crítica ao instrumento das emendas parlamentares, não apenas pela situação do Rio Grande do Sul, mas pelo contexto nacional em que elas estão inseridas. Sobre os argumentos que o deputado Dr. Tiago trouxe, eu sinceramente não acho que as emendas têm esse poder de democratizar o orçamento ou corrigir desigualdades no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos quase 500 municípios no nosso estado, o valor destinado para as emendas é de 220 milhões de reais no próximo ano. Eu sei que isso para a senhora, o senhor que está assistindo o debate, é um montante de dinheiro muito expressivo e realmente é. Agora, sobre o orçamento do Estado como um todo, é muito pouco, como o próprio deputado Dr. Tiago trouxe. Nós estamos falando aqui de um orçamento que a gente vai discutir para 2026, que nós temos aí cerca de 86 bilhões de reais para debater, olhando as necessidades de investimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um recurso muito pequeno, que acaba servindo mais para os deputados individualmente realizarem ações específicas e pontuais do que para corrigir desigualdades ou democratizar o orçamento. E o tema nacional, na minha opinião, ele é muito relevante, porque o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos? A gente está tendo uma discrepância entre
o poder legislativo e o poder executivo. Nos últimos 10 anos, a gente saltou aí, olhando para o Congresso Nacional, de um valor de emendas que ficava na casa dos 4 bilhões de reais para mais de 40 bilhões de reais. No ano passado, os deputados em Brasília e senadores aprovaram um orçamento que tinha mais de 80 bilhões de reais em emendas. Então, o que ocorre hoje? Os deputados federais chegam aqui no Rio Grande do Sul com um superpoder. Mais de 30 milhões de reais para distribuir em emendas, e isso está fazendo com que muitos deputados estaduais se sintam com menos poder, porque a verdade hoje é que esses 30 milhões, mais de 30 milhões que os deputados federais têm, faz com que eles arregimentem as bancadas a nível estadual, façam com que eles criem, às vezes, espécies de cooperativas de vereadores, onde vão lá nos municípios, destinam as emendas, falam com o vereador, estou destinando uma emenda aí, pode dizer que foi articulação nossa, que isso vai garantir o teu mandato. Então está criando uma dependência, por um lado, e por outro também, distorcendo o que é a função do Poder Legislativo. Nós não temos como deputado que discutir apenas o valor das emendas parlamentares. Me interessa discutir o orçamento como um todo, seja a nível municipal para os vereadores, estadual para nós deputados estaduais e federal também para deputados federais e senadores. E acontece que hoje uma boa parte dos parlamentares está mais preocupado com o que vai poder destinar de emenda do que as prioridades que a gente está vendo ser debatidas nos orçamentos. Então tem uma distorção no próprio regime democrático brasileiro, porque nós temos essa ideia de divisão de poderes entre executivo, legislativo, nós, deputados, e o Poder Judiciário, um sistema de freios e contrapesos. O executivo ele tem que executar aquilo que nós, parlamentares, votamos e elaboramos como orçamento. E hoje está acontecendo que os parlamentos estão virando executores de orçamento público, de políticas públicas, inclusive. E isso não é a nossa função original. E, infelizmente, não está servindo para qualificar as políticas públicas. Se fosse assim, a gente, hoje no Brasil, teria uma avaliação superior do sistema de saúde, de educação, da assistência social. E não é o que está acontecendo. Está servindo mais para dar um superpoder aos parlamentares para que eles mesmos criem, né, os seus nichos eleitorais, para que eles ampliem a sua força. E eu acho que isso tem gerado uma tendência antidemocrática no nosso país. É parte das explicações dessa crise institucional que o Brasil vive hoje, essa dificuldade de existir uma governabilidade, porque as emendas elas estão gerando essa distorção. Então, aqui no Rio Grande do Sul, e concluo com isso, o aumento que o governador Eduardo Leite está sugerindo aos deputados, na verdade é para lidar mais com essa pressão que está vindo desde Brasília para o Parlamento Estadual aqui no Rio Grande do Sul, do que para democratizar o orçamento, corrigir desigualdades. Eu compreendo a questão dessa forma. E o senhor acredita que as emendas aqui no âmbito do Estado, para os deputados estaduais, também reforça essa ideia que o senhor colocou aqui, de que os deputados acabam fortalecendo seus nichos eleitorais? É isso? Eu acho que não é saudável para a democracia, porque, veja só, o parlamento ele tem que ser um ambiente que se renova, né? Que é aberto para a sociedade poder eleger seus representantes, enfim, né? Não é lugar vitalício para ninguém. O parlamentar que está operando as emendas, ele acaba tendo algo a mais para oferecer para o seu eleitor, porque vai partir dessa visão que, em tese, não é do parlamentar, né? Eu estou executando a política, eu estou garantindo tal investimento, quando, na verdade, a gente deveria fazer isso como um todo, sobre os mais de 80 bilhões do orçamento estadual e não apenas sobre esses 220 milhões. Né? Vocês veem que a diferença de quantidade é muito grande. Então, a gente diminui a ação fiscalizatória do Poder Legislativo sobre o Executivo, amplia essa tendência de um superpoder que eu não acho que é saudável não para a democracia no nosso país.